chicos, ¿qué tal estáis? Soy professora de espanhol, me llamo Elaine Cross. Vou comentar com vocês as questões, aliás, o gabarito das questões do Enem 2021. Bora comigo? Então, galera, eu vou começar fazendo o caminho inverso. Eu vou começar a ler a questão, porque a esta altura, obviamente, vocês já têm o gabarito, então vocês querem entender o porquê da resposta. Então vamos lá. Leiam comigo. O texto trata da evolução inerente às funcionalidades de recursos tecnológicos. Ou seja, o texto trata da funcionalidade de recursos tecnológicos, mais especificamente sobre os aparelhos celulares, né? A gente vai ver já os trechos lá do texto. Aí vem a expressão la guillotina del siglo XXI. Destaca que os celulares de hoje podem, ou seja, o texto ele trata de vários assuntos que a gente vai ver nas alternativas desta questão. Porém, a gente tem que se atentar porque foi destacada aqui uma expressão usada lá no texto, que é a guilhotina do século XXI, que é a guilhotina do século XXI, se referindo aos aparelhos celulares. Vamos ver as opções que nós temos, depois a gente vai comentar lá no texto. A letra A. Oferecer recursos com funções múltiplas. O texto fala sobre recursos de funções múltiplas do aparelho celular? Cita alguns. E a gente vai ver isso lá no texto daqui a pouco. B. Reunir usuários com ideias semelhantes. Também foi citado, vamos ver lá. C. Divulgar informação instantânea. Olha como essa questão a gente tem que prestar muita atenção nela. Por isso, eu sempre falo, prestem atenção no enunciado da questão. D. Organizar movimentos sociais. Organizar movimentos sociais. Sim, está citado no texto. E. Assumir utilidade jurídica. Assumir utilidade jurídica. O que é isso? Foi a resposta da questão. Vamos entender isso lá no texto, né? Então acompanha aí o texto agora. Passei o texto pro lado de cá, fica mais fácil para mim. Então essa parte verde que eu destaquei é o que comprova no texto o gabarito da questão 1, que é a alternativa E, tá? Qual seria a utilidade jurídica, né, se referindo ao celular? O primeiro destaque em verde, gravação ou filmagem, porque você pode gravar, né, os áudios através do WhatsApp ou, né, temos aí alguns outros aplicativos também com a mesma função. O próprio gravador do celular, você pode gravar conversas ou filmar acontecimentos, fatos, né? Então, através das gravações, das filmagens. E aí, na segunda parte que eu destaquei em verde, é quando, através de investigação legal, né, os investigadores desvendam acordos, negociações, chantagens, né, com a finalidade, né? Aí eu destaquei em rosa, aí é que vem, né, a finalidade da utilização jurídica. Antumbado derrubaram governos, empresas, empresários, políticos, traficantes, etc. Né? Então é um meio legal de se comprovar, né, aquilo que os investigadores buscam. E aí o texto finaliza que, inclusive, né, por conta de gravações feitas ou filmagens, recentemente um inocente que estava preso por 4 anos ganhou a sua liberdade, comprovando através desse recurso tecnológico. E daí vem esse termo guilhotina do século XXI, porque através desse aparelho do celular, né, através das comprovações por meios legais, você pode tomar as devidas providências e, por exemplo, prender uma pessoa. Então seria a guilhotina daquela pessoa, né, a sua condenação.
As outras alternativas poderiam te confundir por quê? Porque na letra A, por exemplo, fala que oferece recursos com funções múltiplas e, de fato, fala, né? Quando diz que o celular grava, filma, né? E também serve para conversar, conversações, né? Para conversar. Então, são algumas utilidades citadas com relação a esse recurso. Letra B. Reunir usuários com ideias semelhantes. Está na parte inicial, no primeiro parágrafo, que diz que através das redes sociais hoje em dia você pode saber o itinerário das pessoas, né? Redes sociais, eu estou aqui em amarelo, RRSS, com letras maiúsculas, faz uma analogia à Primavera Árabe. Aí é quando nós vemos uma interdisciplinaridade, né? Com questão à história. Tá em letra maiúscula Primavera Árabe, então não se refere exatamente à estação do ano primavera, tá? Se você não lembra, quer dar um Google aí para você lembrar o que é Primavera Árabe. Então, assim, nesse contexto, a gente tem aí inserida, né, intrinsecamente as alternativas B, reunir usuários com ideias semelhantes. Quem lembra da Primavera Árabe vai saber o que eu estou dizendo. Quem não lembra, dá um Google. Divulgar informações instantâneas, letra C. E organizar movimentos sociais. Então, nós teríamos, com relação à analogia feita lá com Primavera Árabe, três alternativas. Então, qual você escolheria? Né? Você tem que escolher apenas uma. Então, não seriam essas respostas, apesar delas estarem lá no texto, tá? E a questão, o enunciado, ela se refere à expressão guilhotina do século XXI e logo na sequência vem dizendo, destaca que os celulares hoje podem o quê? Assumir utilidade jurídica com relação à expressão guilhotina do século XXI. Tem que estar a resposta ela tem que estar conversando com o que o enunciado te pede ali na questão, tá? E aí não tem outra alternativa a não ser aí, não dá para considerar as outras, ok? Acompanhe comigo a questão número 2. Por que a alternativa A na questão número 2? Enfatizar a ação do tempo sobre a personagem, por que não as outras? Vamos ler o enunciado. No âmbito literário, são mobilizados diferentes. Âmbito literário, vou voltar. No âmbito literário, diferentes recursos que visam a expressividade. Ponto final. No texto, a analogia. O que é analogia, gente? A comparação. Estabelecida pela expressão, expressão. Como las águas a uma pedra. Tem a função de, primeiro, quando o próprio enunciado diz que no âmbito literário nós temos vários recursos, né, e depois vem falando sobre a expressão como las águas a uma pedra, aí vem a parte da analogia, né, da comparação com relação à aparência do homem, que já era um senhor velho narrado pelo texto, né? Quando a gente fala de sentido literário e recurso literário, quer dizer que água e pedra, nesse caso, está no sentido figurado, conotativo, tá? E o que se refere com relação à velhice do homem, essa expressão? Se refere ao desgaste físico que o tempo nos traz, né? O desgaste mesmo dos movimentos do corpo, do sol, da chuva, da má alimentação e do tempo útil que nós temos aqui. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então não é no sentido de esculpir positivamente, né?
É no sentido de esculpir as características da velhice, que a gente vai ver agora no texto, tá? Vamos lá. Aqui no texto nós temos destacados em roxo ou rosa as características do Senhor. Un hombre muy viejo, como los años lo habían reducido y pulido, que é polir, né? Aí faz a comparação, como las aguas a una piedra, ou generações, que são gerações, de los hombres a una sentencia, que é sentença. Aí vem agora caracterizando o homem também. Era escuro, era de pele, ele era preto, negro. Tico vocês conhecem como o termo garoto, né? No português, a tradução. Mas nesse contexto aqui, Tico pequeno, ele era franzino, pequeno. E resseco pode ser ressecado, se referindo à sua pele ressecada, né? Porque com o tempo a pele, na velhice, ela fica de fato ressecada e enrugada. Ou no sentido de seco mesmo, de magro. E estava como fora do tempo, estava como fora do tempo, né? Em uma eternidade. O que significa isso, fora do tempo, numa eternidade? Que ele era muito velho. E no início do texto, quando fala en el suelo é chão, solo ou chão. Apoiado nele mostrador. Mostrador é um vocabulário provavelmente que você deve ter aprendido ao longo aí do ensino médio no espanhol. Mostrador é balcão. Se acurrucava, ele se encolhia, né? Então vamos imaginar aí. Ele apoiado no balcão, se encolhia, imóvel, como uma coisa, comparou ele com uma coisa. Um homem muito velho, então assim, quando faz a comparação com a água, o efeito da água ao longo dos anos na pedra, de polido, né? Polir a pedra, não é esculpir a pedra, é polir mesmo, é o desgaste da pedra. E aí essa comparação com relação ao homem é o desgaste da pele, quando eu falei do sol, né? Que o sol acaba ressecando, danificando, a alimentação, tudo isso, né? E o tempo mesmo que a gente tem de vida, poucas pessoas conseguem ultrapassar os 100 anos. Então é essa analogia que é feita através de um recurso literário, tá? As outras alternativas, elas não poderiam ser, como por exemplo, B, descrever a objetificação do ambiente, não. Expor a anacronia da personagem, também não, porque anacronia seria o contrário de cronologia, né? Não. D. Caracterizar o espaço do conto. Essa expressão não quer caracterizar o espaço do conto, porque no espaço do conto não é citado que ele esteja num ambiente que tenha água ou pedra, senão o que foi citado ali é um balcão. É isso, né? Então, não vamos ficar estendendo, que a gente tem que partir para a questão 3, tá bom? Vamos ver agora a questão 3. Acompanhe comigo aí. Questão número 3. A charge evoca uma situação de assombro frente a uma realidade que assola as sociedades contemporâneas. Seu efeito humorístico reside na crítica diante da letra A, constatação do ser humano como responsável pela condição caótica do mundo. O que me comprova no texto o gabarito A da questão 3? Que elemento ali me dá essa afirmação? Vamos ao texto agora. Temos aí texto verbal, né, que são as palavras, e o não verbal, que são as imagens. Inclusive, quando fala em assombro,
A gente pode analisar não só o que a personagem fala, mas como também a reação dela, a expressão facial, ok? Então vamos estar atentos também a isso. Vamos lá. Primeiro a televisão, né? Deixa eu dar um zoom e diz. Zoom para mim, não para vocês. Guerra, crises. Aliás, espanhol, né? Desculpa. Guerra, crises, inseguridade, miséria, violência, lujo, obsceno. Logo, vem um homem, ambos estão de terno, gravata, parece que estão de repente na hora do almoço, né, de descanso, provavelmente de um trabalho. Aí o que está assistindo televisão se expressa: Por Deus, que lhe ha passado ao mundo? Aí o outro, lendo seu jornal, apenas responde: Nosotros. E ponto final. Então, a resposta da segunda personagem, quando fala nosotros, do segundo homem, é que comprova o gabarito da alternativa A. E por que não poderia, não poderiam ser as outras alternativas? Vamos ver. Letra B. Apelo à religiosidade diante das dificuldades enfrentadas pela humanidade. Pelo amor de Deus, gente, nem momento foi falar sobre religião ali. C. Indignação dos trabalhadores em face das injustiças sociais. Primeiro que a gente não sabe se aqueles nomes são trabalhadores, a gente supõe. O texto não diz isso, né? Letra D. Além disso, além do texto não mencionar os homens como trabalhadores, quem demonstra indignação é o primeiro homem. O segundo apenas responde, não está demonstrando indignação. Letra D. Veiculação de informações trágicas pelos telejornais. Vamos ler de novo o enunciado, porque essa questão D, muitas pessoas devem ter ficado com dúvida nela. A charge evoca uma situação de assombro frente a uma realidade que assola as sociedades contemporâneas. Ponto final. Seu efeito humorístico reside na crítica diante da, né, constatação do ser humano como responsável pela condição caótica do mundo, e não da vinculação de informação trágicas pelos telejornais, porque isso não seria o motivo do humor da charge, senão a resposta que o segundo homem deu, porque o assombro daquele homem, do ser humano com relação às notícias, quando ele faz a pergunta o que está acontecendo com o mundo, as notícias elas não se fazem por si só, elas são provocadas pelas ações do próprio homem. Por isso que o outro responde como nós outros. Então, a transmissão delas não seria o motivo de humor do texto. Tá? E manipulação das notícias difundidas pelas mídias. Não há uma manipulação. De fato, essas coisas que foram transmitidas, elas acontecem. Não há uma manipulação. De fato, infelizmente, o homem executa cada uma delas, tá? Então é isso. Alternativa A. Questão 3, vamos para a questão 4. A questão de número 4, cujo enunciado é: esse trecho da resenha de um livro de entrevistas concedidas por Federico Garcia Lorca tem por finalidade, letra C, salientar o compromisso do entrevistado com as questões sociais. Por que a letra C? Vamos buscar a resposta lá no texto. Acompanhe comigo as partes destacadas. A gente tem aí um discurso direto sendo demarcado pelas aspas, que configura que essa fala é exclusiva da pessoa citada, que no caso é o poeta Federico Garcia Lorca. Então, quando eu falo he tratado de poner, pontinho, pontinho, lo humano. Outra parte.
A mí me ataca lo humano es el elemento fundamental en toda obra de arte. Ou seja, ele diz que o elemento humano é fundamental em toda obra de arte. Vamos para mais uma parte. Hoy no interessa mais que uma problemática lo social. O mais interessante hoje, isso naquela época, em 1930 alguma coisa, que ele faleceu em 1936, eu acho. O social era o mais interessante. Logo na sequência ele diz que a obra que não seguia, ó, la obra que não siga essa direção está condenada ao fracasso. A obra que não seguir essa direção está condenada ao fracasso. Isso já justifica o gabarito desta questão número 4, ok? Aí você pode dizer, mas professora, eu confundi com a questão de letra A, que diz que ressaltar a atração do entrevistado por questões místicas. Vamos ler o enunciado de novo. Esse trecho da resenha de um livro de entrevistas concedidas por Federico Garcia Lorca tem por finalidade, aquele trecho tem por finalidade ressaltar a atração do entrevistado por questões místicas? Não. Apesar de, no último parágrafo, ele citar algo assim parecido com relação à fé dele, que ele diz que ele tenta ser bom. E aí eu vou ler um trecho aqui, né, porque eu também não sou... tem como memorizar isso. Ó, quero ser bueno. Aí depois ele diz... sei que a poesia eleva e creio firmemente que se há um mais allá, se há algo além, né, desta vida, ele quer dizer. Terei, é o verbo tener no futuro. Terei la agradable surpresa de encontrar-me com ele. Eu terei a agradável surpresa de me encontrar com ele. Esse algo superior. Que ele, quando ele fala se há, ou seja, ele tem dúvida com relação a isso. Mas ele faz questão de ser bom. E aí depois vem... Pero el dolor del hombre y la injusticia constante que emana del mundo, que emana do mundo, a injustiça constante, né? E a dor, que provoca a dor do homem. E meu próprio corpo e meu próprio pensamento, meu próprio corpo, meu próprio pensamento, me evitam trasladar minha casa a las estrellas. Isso, no caso, impediria que ele transferisse a casa dele até as estrelas. Ou seja, gente, aí é uma dúvida com relação à crença dele, apesar dele se esforçar para ser uma pessoa boa, ok? Então não pode ser a questão A. Aliás, não pode ser a alternativa. Deixa eu voltar aqui na questão. Para mim, né? Não pode ser a alternativa A, ressaltar a atração do entrevistado por questões místicas. Vamos lá, vamos ler aqui a questão de número 5. No fragmento do romance, a uruguaia Auxílio, o nome da mulher, falso ou inato, né? Porque auxílio pra gente poderia ser o verbo auxiliar, mas tá com letra maiúscula, gente. Narra a experiência que viveu no México ao trabalhar voluntariamente para 2 escritores espanhóis. Com base na relação com os escritores, ela se refere sobre as variações linguísticas do espanhol. Eu já vou explicar a vocês. Por que não poderia ser letra B? Sujeira dos livros de literatura. Se você não prestar atenção no enunciado, e você sabe que polvo é pó, porque lá no final do texto aparece polvo dos livros literários, algo assim, né? Se referindo que os livros literários acabam se enchendo de poeira e eles falam, deixa isso aí, mulher, isso aí faz parte dos livros literários, sempre ficam aí abandonados depois que a gente lê, ficam guardando na estante e acabam se poeirando.
Aí você pode marcar isso porque isso aparece lá no texto, mas a questão, o enunciado, preste atenção no enunciado, mais uma vez eu vou falar. Tá falando da relação da mulher com os espanhóis. Então não pode ser letra B. E aí essa questão, aí muitas pessoas, inclusive eu mesma, né, falo muito para os meus alunos que as questões do Enem elas são mais de interpretação de texto, mas todo o conteúdo que a gente aprende na escola, ele vem de forma implícita. Você não percebe que está sendo cobrado. Por exemplo, aqui na questão 5 está sendo cobrado o conhecimento dos fonemas e do alfabeto, tá? Aí a resposta a gente vai encontrar justamente aqui nesse trecho, né? Comprovando o gabarito. E eles mereciam com el tono espanhol tão peculiar, com um tom espanhol tão peculiar. Essa musiquilha, que é o diminutivo de música, distinta, ó, distinta, diferente, se referindo ao sotaque, mas com os fonemas que ela vai citar aqui. Distinta, que não los abandonou nunca, ou seja, eles não perderam o sotaque, o acento espanhol, como se encircularam las zetas. O que são zetas? Letra Z, gente. Qual o nome da letra Z? Zeta. Só que botou no plural aqui. Las zetas e las Cs. Ai, meu Deus, eu nunca vi esse vocabulário na minha vida. Cs. Alfabeto. Letra C. Escrita, né? Por extenso, porém no plural, porque está se referindo a todas as palavras, né, que esses dois espanhóis pronunciam com essas letras. E como se dejaran a las heces, letra S no plural, as huérfanas, órfãs, e libidinosas, que nunca. Libidinosas para abandonadas, que nunca. Outra observação que eu quero fazer. Auxílio, gente. Auxílio seria um falso cognato, né, pra gente. Porque auxilio, tá auxiliando alguma coisa, tá com letra maiúscula, gente. Auxílio é o nome de uma pessoa, da personagem, inclusive é feminina, tá? Do gênero feminino. Aí a gente tem auxílio, mereciam. Deja ya de trasegar por el piso. Auxílio, deja esos papeles tranquilos, mujer. Que el polvo sempre se ha venido com a literatura. Polvo. Aí, se você não estudou falsos cognatos, que aqui nós temos alguns, só que eu não vou citar isso agora porque eu quero, né, falar do porquê do gabarito. Se você não estudou, você vai achar que polvo é animal. E não é, gente. Polvo é pó. Pó sempre fez parte da literatura, ou seja, deixa isso aí, porque os livros acabam empoeirando mesmo, ficam guardados nas estantes. Ou seja, aí nas alternativas, né? Vamos ler primeiro agora o enunciado novamente da questão. Diz assim: no fragmento do romance, a uruguaia, Auxílio, ela é uruguaia, né? Ou seja, uruguaia, a gente fala espanhol também, tá? Narra a experiência que viveu no México ao trabalhar voluntariamente para dois escritores espanhóis. Com base na relação com os escritores, ela reflete sobre. Gente, está falando da relação dela com os dois espanhóis. Relacionamento. Letra A. Ela se refere à variação linguística do espanhol. Quando ela cita as letras. Por quê, professora? Vamos lá. Porque os países hispanohablantes, normalmente eles pronunciam a letra theta, C, e esse da mesma forma. Eles pronunciam como se fosse com a mesma pronúncia do S, que é a língua para dentro, por exemplo. Caça. Caça é com S. Sapato. Em espanhol começa com a letra Z, theta, né? E na Espanha é interdental, a língua ela vai para fora, tipo o TH do inglês. Sapato. E a letra C diante da vogal I e da vogal I também produz o mesmo som da letra theta, que é interdental. Vamos ver uma palavra com C em espanhol. Espero que você tenha conseguido a resposta que você veio buscar aqui no meu vídeo, ok? Espero que eu tenha ajudado a esclarecer o gabarito do Enem 2021 espanhol.
Desejo muita sorte, que você consiga o seu objetivo. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários que eu respondo a você em seguida, ok? Fica com Deus. Beijo, sorte. Dê um like, não esqueça.